Legal, estamos começando mais um programa Veteranos Futebol Clube, programa que visa divulgar e promover as atividades da FUVESM e também as competições que aconteçam, né, que envolvam veteranos. Como a FUVESM é a entidade oficial, né, dos veteranos, nós temos feito aqui uma divulgação, na medida do possível, do trabalho que ali é realizado na FUVESM. E hoje o nosso convidado aceitou gentilmente estar aqui com a gente mais uma vez, abrindo um espaço na sua agenda, agradecemos desde já. O Everaldo, né? O Everaldo Pierre Vieira, ele que é um dos coordenadores da FUVESM, e eu até diria, quem sabe, o pré-candidato ao próximo presidente, porque, pelo que tem sido elogiado aqui, se for candidato a presidente, vai por unanimidade. Mas brincadeiras à parte, Everaldo, não vou te deixar de saia justa, né? Na saia mas justa. não tem, nessa idade não tem mais saia justa. Everaldo, coordenador dos 55 hoje, né? Hoje... Vem como coordenador de 55. Isso. Primeira satisfação em recebê-lo aqui, Everaldo. A satisfação é minha, Tesses, né? Eu já estou meio sócio da casa aí, e para nós, eu sempre falei isso para ti, para a FUVESM é importante ter os espaços para divulgar o trabalho, né? E essa ideia que tu nos deste aqui de trazer os coordenadores tem sido muito bem aceita, muito bem recebida, muito bem vista pelo próprio associado, pelas próprias equipes, né? E até nós comentávamos em off aqui que a FUVESM sempre foi praticamente exército de um homem só, né? E hoje, dentro da ideia dessa diretoria, é agregar mais pessoas, mais ideias, mais cabeças, vamos dizer assim. E a gente entende que essa criação da coordenadoria, ela pôde nos aproximar das equipes e por tabela, vamos dizer assim, dos atletas, né? Então, hoje, a FUVESM faz, através da diretoria do presidente Mauro, um trabalho de formação de lideranças também, com seminários, né, dando aos dirigentes e aos atletas a devida importância, porque eles são o motivo da existência, né? Então, formar mais diretores para que a FUVESM tenha a garantia realmente de continuidade, porque, como eu costumo dizer, a timeline da vida ela não falha, né? É a mudança de categoria de 5 em 5 anos, a gente vai envelhecendo no rumo natural da vida, e é importante que mais pessoas se interessem pela associação, pelo futebol, e é isso que vai garantir a vida longa. Então hoje estou aqui para contribuir com o programa e deixar também marcado nas nossas redes aí a coordenação da categoria 55, que é o meio do caminho, né? É a curva, né? Nem velho demais para ser chamado de velho e também longe da juventude para ser chamado de jovem. Estamos aí mais ou menos no meio, né, de um caminho para chegar lá na categoria 70, 75 anos que vai surgir em breve. Veraldo, a gente falou aqui agora, né, sobre formação de novos líderes, mas também uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que não deixa de ser menos importante, o pessoal tem se sentido como participante também da administração da FUVESM, dos atletas, porque eles estão tendo mais voz ativa com essa proximidade com os coordenadores, que antes era mais distante, porque eram 1 ou 2 coordenadores para todas as categorias. Hoje cada categoria tem seu coordenador, então o pessoal tem mais voz, digamos, ativa, né? Mais condição de colocar as suas ideias e as suas dificuldades para que chegue até, então, a administração final, que é o presidente. Então, isso aí também acho que é um outro fator importante que vocês tinham em mente, se tinham em mente, tiveram sucesso também nesse resultado. Partindo um pouco, né, Tesses, do princípio de que somos 100% material humano, né? A FUVESM, o esporte em si, e especialmente a FUVESM e os seus associados, que são as equipes e os atletas, 100% humano, né? Sendo humano, o humano tem a necessidade do que a gente chama de pertencimento. Hoje, o que nós buscamos, através de toda a atividade da FUVESM, é informar o atleta e pedir a participação dele. Sempre através dos seus líderes de equipes que trazem para os coordenadores e que acaba chegando na FUVESM. Então, no nosso último congresso técnico que nós fizemos, né, estavam todas, nós conseguimos a adesão de 100% das equipes, todas participaram, todas viram as mudanças no regulamento, todos os que estavam lá puderam opinar enquanto diretores, né, representando as suas equipes. Então a gente entende que democracia, pluralidade
E essa sensação de estar dentro do processo, que a gente pode resumir como uma sensação de pertencimento, está sendo plenamente atendido, né, essa necessidade que a gente via, que a gente sentiu, que essa gestão sentiu, e eu efetivamente sou um dos participantes, trouxe essa ideia para o presidente Mauro, né, de fazer com que as equipes participem. O presidente Mauro concorda, o Adelar teve a ideia dentro dessa gestão de criar as coordenações, e isso foi um grande ganho para que a gestão, que a gente está melhorando, se aproxime do fim, que é o atleta, que é a equipe, que são os associados, né? Então, hoje eu te diria que a gente está com um êxito muito forte nesse quesito, né, que é a sensação de pertencimento, e buscamos cada vez mais aproximar o atleta para que ele, primeiro, goste da associação, entenda que ele é o motivo pelo qual ela existe e que ele também precisa participar sempre que convocado, sempre que chamado. Por quê? Porque a FUVESM em si a gente percebe, né, pelo tamanho que ela tem, que vai bem além do campo, né, Tess? Colocar 74 equipes em campo em horários simultâneos, em 20 lugares diferentes, de maneira organizada, com arbitragem, com súmula, com campo marcado, grama cortada, rede esticada, sem recurso, não é uma tarefa fácil. Mas, felizmente, com a participação dos coordenadores, dos diretores, das associações de arbitragem, que muito nos apoiaram, né? Quando nós tivemos um momento muito difícil financeiro, mesmo essas associações que hoje estão aí, elas decidiram terminar o campeonato sem receber. E eu te diria que isso, olha, talvez só no veterano a gente conseguisse, né? Porque hoje eu e o presidente Mauro, com toda a diretoria, mas eu e o presidente Mauro efetivamente corremos atrás das verbas. O presidente Mauro prepara muito documento, né, que é uma parte também que existe, mas essa parte humana, Tesses, eu te diria que ela é um pouco rara nos dias atuais, né? Se não tem dinheiro, não tem movimento. E esses árbitros assim, né, Danilo, o Luiz Cláudio, eu não lembro o nome de todas as associações, né, que hoje são 4 associações. Do Gilmar, né? Não, a do Gilmar foi que saiu fora. Saiu fora. Não quis terminar o campeonato, estava no seu direito porque não tinha recebido, né? E enquanto não recebesse, não voltaria a apitar. Mas essas que concluíram, né, mostra a força do nosso futebol veterano, que tem um calendário de ano todo, né? E eles também, e eu sou um dos que converso muito com eles, sobre eles se sentirem parte. E o atleta também vê assim, a arbitragem ela é a nossa parceira, sem ela não tem o campeonato, né? E nós somos hoje os atletas que pagam, as equipes que pagam a arbitragem, né? Temos que pagá-los, remunerá-los, vamos dizer assim, porque eles são parte do nosso, dessa convivência, vamos dizer assim, dessa cachaça, né, que acontece aos sábados à tarde, reunindo atletas de 48 municípios, né, Tess? E com uma movimentação econômica que eu te disse aqui já outras vezes que eu tive presente, né? Então hoje essa parte da coordenação reuniu e uniu bastante as equipes, reuniu boas pessoas para o trabalho, né, indicada pelas próprias categorias. Então estamos num bom caminho com as coordenadorias, né? Bom, falando mais especificamente na categoria de 55 anos, quantas equipes fazem parte dessa categoria? Hoje temos 9 equipes, Tess, né? Felizmente não perdemos nenhuma para o próximo campeonato. Eu tive até conversando com o diretor do União Santamariense, lá que é o D'Artagnan, né? Ele arrumou mais gente para trabalhar com ele, então 9. E eu já perdi 2 atletas agora, porque nós saímos fora para o time milionário do Admar e do Adelar, né? Porque tu sabe que ali se reuniu poderio econômico, né? A empresa medianeira, o Adelar que só trabalha em dólar agora em Santa Catarina, mais o Admar que tem os parcos do poder público, né? Não conseguimos vencer porque o time deles é muito qualificado, né? Mas foi só futebol, 2 excelentes jogos, nos divertimos bastante, né? Mas eu perdi 2 atletas agora para a categoria, para a equipe do Kennedy que está sendo construída, né? Para nós é uma satisfação. Então vamos abrir o próximo campeonato no mínimo com 10 equipes, então mais uma, não perdemos nenhuma, porque a ideia é quanto mais equipes nós pudermos abraçar, mais veteranos puderem jogar. Esse é o objetivo da FUVESM, organizar um campeonato plural, né, para aqueles que quiserem participar,
dentro dessa caminhada aí que tu acompanha desde sempre do futebol de veterano de 38 anos, né? Então, com satisfação, hoje nós temos 10 equipes, espero que todas se inscrevam e a gente melhore ainda a nossa categoria, que felizmente é extremamente organizada, com líderes também dentro das equipes, muito compreensivos, participativos. A nossa categoria, eu ajudo a controlar isso, está até com as mensalidades da FUVESMA adiantadas. Tem gente que já 4, 5 equipes que pagaram julho, né? Isso para o presidente que lida com os recursos escassos é importante também. Não temos inadimplência. Então eu estou muito contente com o trabalho que o Dornelles me ajuda a fazer, que é um dos coordenadores também junto comigo. Hoje ele não pôde estar presente por compromisso profissional, né? E a gente tem esse compromisso contigo aqui, de pelo menos vir aqui, né? E nós teríamos que ser semana passada, mas acabamos trocando com 50 e hoje eu não podia adiar mais contigo aqui e também gostaria de ocupar o espaço. Semana que vem temos outro coordenador aqui, que se possível de 45, né? E vai estar aqui para falar contigo. Então a nossa categoria está muito bem, com um bom número de equipes, com a parte financeira extremamente em dia, né? A gente atende, eu e o Dornelles atendemos os anseios das equipes, sempre respondendo. A gente percebe um respeito muito grande dos diretores ao se comunicar conosco também. Então a gente explicando as situações num nível educacional muito importante, num nível intelectual bem bacana, assim como a gente se dirige aos diretores também tem a resposta. Então a categoria 5-5 com essa coordenação está muito satisfeita no trabalho que vem sendo conduzido por todos, né, Tess? Por todos. As equipes participam muito diretamente, os diretores também, né? Então a gente está num nível de organização na nossa categoria, felizmente, muito bom. Agora recebendo mais uma equipe para nós é importantíssimo, né? E resolvemos. Eu pretendo passar o bastão, né? No final do ano, deixar o Dornelles e trazer um outro dentro da formação de mais lideranças, né? Isso para nós é importante. Estou dando a minha contribuição já aí há 2 anos, então, né? Tendo alguém para ajudar o Dornelles, eu fico só com as outras, que já são umas tantas quantas funções que ocupam bastante do meu tempo, né? Everaldo, cada categoria tem a sua forma, já falamos isso várias vezes, mas nunca é demais, quem está nos acompanhando pela primeira vez, vamos repetir, né? Cada categoria define a sua própria forma, depende do número de equipes, né? Como é a fórmula da categoria 50-55? Até é importante tu abordar esse tema, né? Porque eu acho que tu, como acompanha há muito tempo o veterano, existia uma fórmula única, mesmo que houvesse uma disparidade muito grande de número de equipes, por exemplo, dentro das categorias, e não que o interesse é o mesmo, é jogar futebol, mas dependendo do número de equipes, dependendo do número de atletas, né, a fórmula às vezes contemplava muito uma categoria e não muito a outra, né? Hoje, então, com a divisão das coordenações, as categorias podem discutir internamente a sua fórmula de disputa e trazer para dentro da FUVESMA o que ela quer ou como que ela quer que funcione, né? Porém, existem alguns critérios que essa diretoria, e eu debati isso com o presidente Mauro e eu trouxe, que é a parte do sorteio, né? Porque a gente vê alguma diferença de investimento. Então tem umas equipes que conseguem, por ter patrocínio, investir mais, deixar realmente em sorteio os enfrentamentos, porque se tu faz primeiro contra o oitavo, como foi durante muito tempo, e ainda tinha primeiro contra o oitavo, 2 resultados iguais, jogar no campo do adversário, né? Então era uma tarefa hercúlea para o time pior classificado, normalmente sem um recurso, transpor essa barreira, né? Isso fez com que acontecesse o seguinte: aqueles times que nunca chegam vão desistindo. Então, tu perde a força do campeonato em si e tu vai perdendo os veteranos. Eu não chego nunca, meu time só toma sacola, como a gente diz no jargão do futebol. Então, a ideia surgiu lá nos 50 anos, ainda comigo e o Charopem como coordenador, né?
de que a gente fizesse todo mundo no pote, independente de classificação, com a vantagem de que joga a segunda partida em casa, né? Ou se for jogo único, na casa do melhor classificado. E dentro dessa formulação, né, que, digamos, é uma cláusula pétrea, né, do presidente, é o sorteio em todas as categorias e eliminação da equipe que agredir a arbitragem. Isso, enquanto o presidente Mauro for o nosso presidente nessa diretoria, essas cláusulas não serão alteradas. Até agora vai haver uma revisão, né, mas depois a gente pode falar disso na parte de disciplina. Faremos. Mas o 5-5 classificam 8, todo mundo para o pote. Né? E dali saem os confrontos. A gente tem uma questão agora no primeiro semestre do intempérie, né, do clima, que pode causar adiamentos, já tivemos 3. Então, hoje, o planejamento da FUVESMA ele funciona com um calendário que vai de janeiro a dezembro, com as datas todas postas de maneira distribuída nos sábados à tarde, né? E de que nos leva em que o calendário do primeiro semestre, da primeira Copa, do primeiro campeonato, que é a verão, ele vai do primeiro final de semana após o 1º de janeiro, né, até 15 de março. 15 de março, obrigatoriamente, tem que estar iniciando a Copa do primeiro semestre. E em 15 de agosto, ela tem que estar finalizada e estar iniciando a do segundo semestre, que o calendário vai até um final de semana antes, disponível, né? Um final de semana antes do Natal, das festas de Natal. E uma folga do Natal até essa data de 1º do ano. Depois a gente recomeça. Claro, a Copa Verão é mais enxuta, com menos clubes, né? Aqueles que não querem parar. E depois se inicia normalmente com todas as equipes. Mas a nossa formulação segue classificação de 8 e todo mundo no pote. 2 jogos até a final, que é jogo único, né? Junto com a disputa de terceiro lugar. E em caso de muitos adiamentos por causa do clima e da condição dos gramados, a gente vai encurtando. Ao invés de 2 jogos, faz 1. Essa é a previsão que está na fórmula de disputa que se encontra lá no nosso site, disponível para consulta de todos. Acontecendo tudo normalmente, aí vem uma posição que eu quero colocar aqui de que alguém que está de fora. Justa essa fórmula com o sorteio, eu acho, porque eu já vi muita equipe pequena sofrer muito com isso aí, né? E às vezes um esforço tremendo tentando chegar lá, pelo menos, né? Até para motivar, incentivar aqueles abnegados que são os dirigentes, que o jogador está jogando, né? Mas o dirigente está trabalhando e chega ali e morre na praia. E aí tem, por outro lado, as equipes grandes que dizem, mas isso é injusto. Não, eu acho que não é justo no seguinte sentido. Como são 2 jogos, se a tua equipe é tão superior, ela pode até, de repente, dar uma zebra, como diz no futebol, em um jogo. Mas no outro tu vai resolver a parada, se tu é tão forte assim. Não vai perder as 2 por azar. Isso aí não existe. Não existe as 2 por azar. Então é porque houve algum equilíbrio. Entende? Então não é assim tanta disparidade entre uma e outra, se acontecer esse fato. Senão, vai prevalecer a maior, pelo menos em um jogo. E aí pode resolver toda a parada, né? Aí muitos perguntaram, né? Então, por que 2 jogos? Justamente para não causar um desequilíbrio tão grande. Porque a ideia não é... Eu sei, Eu vi a entrevista do Inácio e do Paulinho, nos 50 anos, e aí tu não sei se tu lembra, mas eles falam assim, a gente ouve muitas coisas na beira do campo, a gente ouve muitas coisas por aí, a gente vê muitas coisas na internet, a gente recebe muito WhatsApp, né? Mas eu te garanto, e o presidente Mauro esteve aqui também conversando contigo, tudo que é decidido hoje na FUVESMA, com a participação dos coordenadores e da diretoria, não tem a intenção em direção a esta ou aquela equipe. Não. Nós sempre vamos primar pela competição. E qual é o objetivo da competição?
colocar os veteranos a jogar, né? E ainda tentar equilibrar no sentido de motivar ou de manter motivado aqueles que fazem parte do espetáculo, né? Então, tu imagina, não sei se tu já organizou uma equipe, eu sei que treinar tu já treinou, né? Mas aí o cara que não joga, que não treina e que organiza uma equipe, a satisfação dele é ver a equipe dele progredir. Hoje, por exemplo, na categoria 45 anos, na categoria 55, que é a minha, né? Nós temos o Charrua, que não tem tanto investimento, que vem lá daquele bloco que não tem investimento, que está entre os 4 melhores, vai para a semifinal, né? Vai ser uma condição igual ou não, ele joga a primeira em casa, a segunda joga fora, mas ele está lá. Então, eu sei o que significa isso para a equipe do Charrua. Quando eu propus lá no 50 que fosse feito assim, nós sofremos uma resistência muito forte. E aqueles que têm mais condição, mas aí tu está privilegiando o que tem menos condição. Eu vejo pelo outro lado. É que nem o copo, né? Tu pode, se tu colocar ele aqui pela metade, tu pode enxergá-lo meio cheio ou meio vazio, né? Mas eu comungo desse teu pensamento. E essa foi a ideia. Os times realmente bons e que têm investimento, eles vão chegar. Vai passar por cima. Ele vai passar, né? Então, é aí que eu não vejo prejuízo a esses clubes. Agora, tirá-los, né, de enfrentar diretamente o adversário mais fraco. Jogar em casa por 2 resultados iguais, né? Então, não. É muita vantagem para tamanho desequilíbrio. Vamos falar desequilíbrio econômico, porque tem alguns que têm patrocínio. E isso é bom, porque traz marcas, traz pessoas, né, para dentro da competição, trazer os jogadores ex-profissionais, que para mim abrilhanta a competição, né? Nós temos jogadores aí que disputaram final de Gauchão, jogaram no Corinthians, jogaram no Internacional de Porto Alegre, jogaram no Internacional de Santa Maria, muitos jogaram no Rio Grandense, e a vivência do esporte profissional, tu sabe, ela é bacana. Esses caras jogaram e continuam querendo jogar. Então, eu entendo que isso para a nossa competição é extremamente positivo, né? Trazer essas pessoas. Já vem para cá, no sábado à tarde, pessoas de 48 municípios. Então, o tamanho dessa competição tem que fazer com que seja equilibrado. Tu vai ver jogos melhores, vai ver jogos mais competitivos, vai ver mais futebol, né? Na acepção pura da palavra. Então, eu entendo que essa diretoria corrigiu algumas coisinhas, melhorou alguns detalhes que são extremamente importantes para a vida longa que essa diretoria quer dar para a nossa associação de futebol. Sem dúvida nenhuma. Bom, você falou aí muitos detalhes, né, importantes que a gente acompanha e sabe que fazem parte do dia a dia de vocês. Primeiro, a busca do recurso financeiro, que não é fácil. Depois, a tentativa de solucionar todos os problemas, porque, como você falou, tem poucos campos e muitas equipes, aí tem dia de chuva, tem dia disso, dia daquilo, tu tem que procurar conciliar, né? Vontade de um, vontade de outro, situação do dono do campo, situação da FUVESB, datas, calendários. Sim. Não é fácil choquear tudo isso aí, né? Quem está fora, né, que não tem o conhecimento, né, que são 74 equipes e aparentemente agora nós vamos ter um aumento de equipes, né? Existe muita expectativa de alguns que querem criar equipes e se associar e trazer os veteranos para jogar. A gente tem informações, né? O nosso campeonato é o maior do Brasil, porque tu pode considerar duas questões para que ele seja o maior, né? É o número de equipes, se nós empatamos com o campeonato que tem lá em Foz do Iguaçu. Porém, eles não têm categoria 65 nem 70. Eles têm de 35 até 65 anos. Até 60 anos. Então, em categorias, nós somos o maior campeonato de veteranos do Brasil. Do mundo, não pesquisei ainda, né? Porém, ele te traz muitos desafios, né? E eu
acabei assumindo como presidente uma tarefa de liderar a comissão de campos, né, em que está o presidente, o professor Dalvan e o Walter, em que eu faço a grade de jogos e submeto a avaliação, e o Walter ainda me ajuda nas coordenações dos campos. Mas nós conseguimos desenvolver também, Tesses, nos gestores, vamos dizer assim, ou nos administradores dos campos, uma parceria com a AFUVESMA, né, de que eles vão nos dar o posicionamento de veto do campo, agora, por exemplo, com essa quantidade de chuvas, na participação deles, no empenho deles, o quanto antes possível, né? O presidente diz que a gente não deve muito se preocupar com os atletas que vêm de fora, mas eu acabo me preocupando, porque, né, tu imagina, se eu que estou aqui já tenho que me organizar para estar no campo na hora, isso acaba mexendo na tua agenda do sábado, né? Os jogos começam muito cedo, então ou tu almoça ou tu faz um lanche, tu imagina quem tem que se deslocar. Tem toda a logística para fazer isso, né? Então eu tenho trabalhado contrariando o presidente, mas também um pouco com a anuência dele, para a gente definir na sexta-feira, né, Tess? Se sai a rodada e se não sai, o que sai. Porque às vezes tu tem, por exemplo, categoria 50, que tem muitos clubes, é uma das maiores, e a 60, que também tem muitas equipes, a gente precisava agora, por exemplo, fazer um alinhamento, né? Então, como a maioria dos campos não oferecia condições, a gente pôde realizar a rodada só no primeiro horário, para fazer um jogo só, para não castigar os gramados, e colocou ele a jogar mesmo com o tempo ruim, né? E conseguimos avançar e equilibrar todas as categorias para as fases finais, né? Então, mas nós estamos num nível organizacional muito bom, que eu até tive uns vetos agora, logo no primeiro semestre que eu assumi a coordenação de campos, que não me ajudou muito, né? Poderia ter me ligado, por exemplo, na sexta-feira e dito, o campo meu não tem condições, mas me ligou sábado, 9 horas da manhã, e eu contando com aquele campo a rodada sair integral, né? Mas felizmente nós chegamos num nível organizacional extremamente bom de transferir aquela rodada para um outro campo junto com a arbitragem e os jogos se realizarem no sábado pela manhã. Inclusive, né, o presidente estava ocupado, não pôde me atender, e eu tenho um acordo com ele que se eu que tiver que decidir algo, eu posso decidir, né? E o presidente não pôde me atender às 9 para eu comunicar e ver o que ele gostaria de fazer. Então eu tomei a decisão. Vai acontecer a rodada, vai sair de tal campo, vai lá para o FSM, só que tu tem que movimentar a súmula, tu tem que movimentar árbitro, tu tem que movimentar 8 equipes, porque foram 2 campos vetados, 4 jogos, né? 8 diretores, né? Mas felizmente todos movimentados, os 4 jogos saíram com a arbitragem, com as súmulas, com as 8 equipes participando, e a gente ali deu uma prova de que nós estamos organizados. Então a FUVESMA ela mudou um pouquinho o patamar por ter coordenador, por ter dirigente responsável e comprometido e com essa sensação de pertencimento, né? Ali nós demos uma prova. Então hoje todos sabem como que a FUVESMA funciona, com seus horários, com o dia de divulgação da grade, com os problemas que a gente enfrenta, né? E a categoria 5.5, então, está extremamente organizada nesse aspecto, com a capacidade de mobilização rápida, porque 4 jogos aí eram da categoria 5.5, né? 4 desses jogos eram da categoria 5.5. Então, a gente está dando mostras de competência organizacional e de gestão geral, não é? Não é só a diretoria da FUVESMA. Os clubes também estão conosco, imbuídos de fazer as coisas acontecer. Perfeito. Bom, vocês também dão uma busca, né, sempre de apoiadores, de convênios. Tem alguma novidade aí dentro desses últimos dias na FUVESMA? Além de coordenador de 5.5, sou diretor de projetos da FUVESMA. Por isso que eu sei que tu está sempre captando, né? E a gente está... Esse é um processo, Tess, que é bom tu ter perguntado. A gente iniciou, quando eu propus ao presidente Mauro, né, da profissionalização da gestão da FUVESMA. O que é a profissionalização da gestão da FUVESMA? Né? O presidente Mauro, quando recebeu a FUVESMA, ele recebeu com 10 centavos em caixa. 10 centavos em caixa.
E tu há de convir comigo que sem recurso tu não consegue fazer as coisas avançar, né? Então, eu sentei lá com a diretoria dos 50 e falei das ideias que eu tinha na época. E esse pessoal disse, não, a gente te apoia, vamos fazer, tu faz o planejamento, a gente te apoia. Então, eu apresentei dentro da categoria, foi aprovado. Então, levamos para a plenária, vamos dizer assim, né, lá para a nossa diretoria. E a gente fez um planejamento econômico-financeiro em que a dinâmica era a seguinte: se nós conseguirmos o financiamento da arbitragem, a gente faz uma conta simples. Hoje uma arbitragem custa por equipe, não por jogo, por equipe, R$250. 4 jogos no mês, matemática antiga, R$1.000 por mês, tá? Então a gente instalou ou determinou que haveria uma mensalidade por equipe de R$200 mês, caso conseguíssemos o financiamento. Ou seja, tu alivia através do financiamento uma despesa de R$1.000 e essa equipe coloca R$200 no caixa da FUVESP, para nós podermos fazer projeto técnico, para que nós pudéssemos viajar a Brasília para fazer a visita ao ministro Pimenta, para que eu pudesse fazer um curso sobre gestão de recursos públicos para a FUVESP e entregar esse conhecimento para a FUVESP, para que eu pudesse fazer um curso na Comebol de gestão de eventos esportivos, né? E a FUVESP pudesse devolver para o associado bola, como já foi feito, corte de grama, como o Inácio colocou aqui, né? No Imembuí, no Kennedy, no 14, conserto de máquina de cortar grama do Imembuí, né? Apoio para as rifas. A FUVESP tem um PAC, né? Que ela entrega para ti uma rifa pronta, não precisa fazer nada, só manda a marca e quantos números tu quer, a gente paga para que tu não tenha custo, te entrega essas rifas para tua equipe fazer a comercialização e depois tu devolve o custo que a FUVESP teve. Ou seja, se tu quiser hoje fazer uma promoção da tua equipe, a FUVESP tem aporte para te entregar isso. Depois tu desconta, né, e fica com o dinheiro para a tua entidade, para as tuas despesas, né, para a tua equipe. Então nós criamos o PAC, tudo dentro desse planejamento econômico-financeiro, que foi o que nos possibilitou a organização, porque não tínhamos um contador. Aqui eu já estou falando um pouco do caminho, né, que eu tive que planejar para o presidente Mauro poder fazer toda essa parte de documentação. Então, com o recurso, fomos para um contador. Hoje nós temos regularidade fiscal, né? Nós temos todas as CNDs, então nós não devemos nada. A FUVESP não tem dívida. Temos dinheiro em caixa e temos todos os documentos hábeis e idôneos para a gente alçar a mão do recurso público. Inclusive agora, nós tivemos numa reunião, eu estive como diretor de projetos, uma reunião com o deputado Paulo Pimenta, o Valdeci, o Sidney Cardoso, que é o vereador, né? Onde, já te inteirando aqui das novidades, o ministro Paulo Pimenta reiterou a emenda que ele tinha nos enviado em 2024, né? e que acabamos não lançando mão. Ele reiterou essa, garantindo a arbitragem de 2025, segundo semestre, e 2026. Evidente, né, TS, que não é por falta de documento da FUVESP que esse dinheiro não chegou, e não será isso que vai impedir que ele chegue. Mas o deputado também não tem ingerência sobre o caixa do governo federal, que é quem paga as emendas, né? E então essa emenda vai cair na prefeitura e a FUVESP, então, através da prefeitura e seu plano de trabalho, que o presidente Mauro cuida muito bem dessa parte, vai conseguir alcançar o dinheiro. Tendo essa medida paga, vamos dizer assim, a nossa arbitragem está garantida e a FUVESP volta então a cobrar um pedaço desse recurso que ele livra as equipes para si, para que a gente tenha o caixa e faça com que o processo se renove, né? Então, essa parte de gestão e planejamento, ela é comigo. Execução das finanças é com o presidente Mauro, que cuida disso com muito olho vivo, muito atento. Então, todas as despesas passam por ele e pelo Inácio, né? Então, a FUVESP está numa engrenagem de coordenação muito bacana, né, para lançar mão disso. Para te ter uma noção, nessa reunião, o deputado Valdeci Oliveira levantou o quê? Ele já nos mandou R$100 mil.
O Mauro providenciou, presidente, toda a documentação, né? E eu sei o trabalho que isso deu, né? É por isso que a gente divide as tarefas, né? Eu hoje faço toda a parte executiva da competição, com a anuência dele, né? Eu sou o executivo, vamos dizer assim, e o presidente Mauro cuida de toda essa parte de papel e anui aquilo que eu preciso dele, né? Assim como os outros, obviamente, né? Então a gente tem essa dinâmica de trabalho, né? E o Valdeci levantou aqui, se a FUVESMA conseguiu pegar o dinheiro para a arbitragem é porque ela está extremamente em dia com toda a documentação necessária para isso. E eu não vou me fazer derrogado. Isso é um trabalho que eu iniciei junto com o presidente. Estamos levando realmente com muita responsabilidade, porque é isso, outro não vai pegar o dinheiro público. E se o dinheiro público está à disposição, o mínimo que nós temos que fazer é estar organizado para lançar a mão dele. E isso vai refletir, como tu diz, é um dinheiro público que vem para um evento que eu considero de extrema importância social, colocar veteranos a partir de 35, mais especialmente, né, depois dos 50, 55, 60, 65 e 70 anos, que a gente já vai para uma outra categoria de idosos, vamos dizer assim, que ainda estão jogando futebol de maneira organizada, cuidando da sua saúde física e mental. E nessa reunião, a FUVESMA recebeu esse elogio do deputado e o ministro Paulo Pimenta então lançou, né, essa emenda de 1 milhão direto para a FUVESMA, né, direto que eu digo, como é que eu vou te dizer, nomeada para o futebol de veterano, a FUVESMA, R$1 milhão. Ele não vem direto porque não cai na conta da FUVESMA, então não vamos, né, então, isso. E conseguiu uma verba também com o Ministério do Esporte de 865, aí sim, para dividir entre os veteranos, as categorias de base e o futebol feminino, né? Mas por que ele fez isso através da FUVESMA? Porque somos uma entidade extremamente organizada, com documentos hábeis e idôneos e em condições de entregar os documentos para receber os valores e dar o destino que tem que ser. Sem dúvida nenhuma, isso prova, né, a credibilidade que já tem hoje a FUVESMA perante, inclusive, o governo federal, né? O governo federal, estadual e municipal. Não, ele chegou no último patamar que é o federal, né? Verdade. Já tinha municipal, tinha o estadual, agora está no nível federal, né? Verdade. E até assim posso dizer que é um caminho longo, né? Eu já tinha proposto isso para o pai, que coordenou durante muito tempo, sabe, a competição, mas infelizmente ele não conseguiu fazer isso avançar. E aí eu acabei, inclusive até tinha prometido para ele disse, tu vai, eu digo, não vou, não quero, não, né? Eu tinha prometido para ele e para mim que não iria participar, porque eu sei as barreiras que a gente enfrenta e tu, como está há anos acompanhando, tu sabe que a gente enfrenta. Mas chegou um momento ali que eu fui convencido pelo Charopem, né, a participar na coordenação dos 50, acabei me aproximando e trouxe essas ideias acabou culminando com a assunção do presidente Mauro, né, ele me apoiou e me apoia até hoje neste trabalho, né, e eu tenho um vínculo muito forte com o presidente, porque a gente é muito transparente, né, naquilo que está fazendo, então talvez tenha sido o momento certo, a pessoa certa para ajudar o presidente e ele, como presidente, também entender que é necessário deixar um legado um pouco mais robusto do que vinha sendo feito anteriormente, porque o produto já estava lá, só faltava alguém que tivesse, até fui dar uma entrevista na universidade, uma palestra na Universidade Federal de Santa Maria, numa das cadeiras da administração, que é um professor que joga o nosso campeonato de veterano, que é gestão de entidades esportivas, né, e a convite dele. E uma aluna me fez uma pergunta bem interessante lá, né, depois que a gente abriu para perguntas, né? Ela me perguntou se eu estava sozinho na parte de projetos ou se tinha mais alguém comigo, assim. Eu falei, olha, eu estou sozinho. E ela me perguntou por que eu estava sozinho, né? E eu disse, bom, são 3 fatores, tá, no momento. Primeiro, que não existia, né, uma gestão como a do presidente Mauro. Inclusive, fui eu que propus para ele o organograma para que ele implantasse, né? Mas são 3 fatores. Né? Primeiro, interesse. Nunca ninguém se interessou. O segundo, tempo.
né? Hoje, para estar aqui, eu estou deixando de fazer alguma coisa na minha vida profissional, mas tempo que eu estava disposto a dedicar. E aí tu deve saber que dá uma trabalheira imensa e tu tem que dedicar tempo, né? Tem até aqui que agradecer a minha companheira, porque, né, ela deixa, ela permite, isso não a estressa, né? O tempo que eu dedico para a associação. E depois conhecimento, Tess. Tu tem que ter conhecimento para poder fazer, né? Então, a reunião, a conjunção desses 3 fatores, somado ao apoio da diretoria e, em especial, do presidente Mauro, faz com que a gente consiga desenvolver o trabalho. Porque o presidente Mauro, ele te dá liberdade para te trabalhar. Óbvio, né, Tess, que com grande liberdade vem grande responsabilidade. E a gente devolve para ele, em forma de responsabilidade e resultado, essa confiança que ele depositou no nosso trabalho e em toda a diretoria, né? Então estamos aí, formando líderes, criando processos, estabelecendo processos e colhendo já os resultados disso junto com essa diretoria para o futebol, de veteranos e para a FUVESM. Legal, Everaldo. Obrigado pela tua presença, né? Mais uma vez esclarecendo o pessoal que está nos acompanhando com esse programa especial que nós temos feito da FUVESM, e mostra, sem dúvida nenhuma, o trabalho que está sendo desenvolvido com muito interesse e, acima de tudo, com tiro certeiro, né? As coisas estão andando e estão acontecendo. Obrigado pela tua presença. Tess, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu sei que não vai ser a última vez que eu vou vir aqui, mas é importante para nós ocupar esse espaço que tu abriu. Eu acho que tu tem absorvido também como entrevistador e alguém que conhece efetivamente o futebol, o esporte amador de Santa Maria, né? Essa formação de lideranças, mais trabalhos técnicos, né? Que se desenvolve dentro da associação, tu que acompanha desde sempre. Então tu tem percebido que a pluralidade, trazer as equipes para fazerem parte, a não discriminação em absoluto de ninguém, um regulamento forte, né? As verbas que entram, né? Atendendo de maneira indiscriminada ninguém. Então vai para o Paysandu, vai para a Vila Orlândia, vai para a Vila Kennedy, né? Vai para o Imembuí, que é no centro da cidade. Então, essa forma de gestão que a gente está trazendo para dentro da associação, que é plural, que é sem discriminação, para trazer todas as pessoas que tiverem interesse em jogar futebol da maneira mais organizada e na melhor condição possível, é o mote dessa gestão, né? Agora, no final do ano, como tu brincou ali, né? Nós temos eleição, né? E é sempre um período que aparentemente gera uma certa turbulência, né? Todos nós estamos fechados em torno do nome do presidente Mauro, toda a diretoria, né? A gente está realmente querendo que ele, como é que eu vou te dizer assim, aceite continuar, para não interromper o trabalho agora, porque ele está no início. A gente precisa solidificar mais, estamos trazendo e agregando mais pessoas, mas nós precisamos realmente de mais um mandato do presidente para solidificar, criar um pouco mais de documentos e regulagens para que a FUVESM não retroceda neste caminho, né? Só fazer a grade de jogos e botar o veterano a jogar, para essa diretoria é pouco, e nós queremos que isso seja daqui para frente a nossa Bíblia. Sim, jogar, mas na melhor condição, buscando recursos, de maneira organizada, com mais pessoas, sem discriminação e com o alcance social que a gente está conseguindo. Muito obrigado pelo espaço, conta sempre comigo, um abraço a todos. Grande abraço, Everaldo, até o próximo.